gente, bem-vindos a mais uma aula da Escola Timóteos. Hoje a gente vai começar a nossa série sobre João, uma série esperada por muitos, né? Vamos conversar um pouquinho do que esse evangelho tem a nos ensinar, do que ele tem a nos proporcionar. E hoje a gente vai dar o panorama geral a respeito dele. Então peço que vocês prestem atenção, que vocês se conectem, quem puder anotar, anote, se não puder, se estiver fazendo alguma coisa ao mesmo tempo, preste atenção, né? Mas antes da gente começar, a gente entender de forma melhor o que esse evangelho tem a nos oferecer, eu queria que você fechasse seus olhos, que você se concentrasse agora. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Pedimos perdão pelos nossos inúmeros pecados. Nos colocamos diante de Ti, Pai, pela Tua palavra, Pai. Nós pedimos a Tua ajuda, Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, que o Senhor esteja conosco nesse momento, falando, direcionando, nos fazendo entender, compreender, nos fazendo mais do que só ouvir, mas viver as Tuas palavras. Nós te pedimos, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor esteja conosco em cada momento, que o Senhor venha sondando cada coração, que aquilo que precisa ser acertado, consertado, que o Senhor venha acertar, que aquilo que precisa ser destruído, que o Senhor venha destruir, mas que seja o Senhor puro e simplesmente Jesus. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor esteja conosco em cada momento, com muito amor, com muita vida, e que mais do que eu falando, seja o Senhor me ensinando, porque a Tua palavra e a Tua palavra está acima da minha vida e da vida de todas as outras pessoas, porque ela nos ensina, ela nos direciona. Pai, nós agradecemos por tudo. Muito obrigado. Que esse momento possa ser mais do que só um ensino, mais do que só um ouvir, possa ser um transformar, que o Senhor possa girar chaves espirituais nas nossas mentes, nos nossos entendimentos, nos nossos corações. Pai, obrigado por tudo. No nome do Senhor Jesus, abençoa cada um. Amém. Bom, para a gente falar a respeito de João, eu gostaria de voltar um pouquinho com vocês lá no Antigo Testamento. A gente não precisa abrir as nossas Bíblias, né? Mas eu queria que em percepção a gente voltasse. Quando você abre a sua Bíblia, se você notar, você tem os 5 primeiros livros lá em Gênesis. A partir de Gênesis, você vai ter 5 primeiros livros da Bíblia. Esses 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco. Esses 5 primeiros livros contêm o que a gente chama de lei de Deus para o povo de Israel no Antigo Testamento. Ali a gente vai encontrar em Gênesis, por exemplo, a história de como o mundo ele foi criado. A gente vai encontrar perspectivas a respeito sobre Noé, depois vai vir Abraão, mas o centro, assim, um dos pontos principais é quando Deus liberta o seu povo do Egito. Ele usa uma pessoa chamada Moisés, né? Ele levanta Moisés, ele envia Moisés, e por meio de Moisés, Deus faz inúmeros milagres ali no Egito, e ele liberta o seu povo. E aí, quando Deus ele liberta, né, o seu povo, ele decide fazer deles uma nação. Essa história a gente conhece bem, né? A maioria das pessoas conhece, mas ele decide fazer do seu povo uma nação. E para isso, Deus ele vai formar com eles uma aliança. Nessa aliança, ela consiste direcionamentos, ela consiste regras, ela consiste em mandamentos de Deus para o povo. Por quê? Porque Deus ele queria que o povo eles compreendessem de forma profunda quem ele era. E aí a gente tem o que a gente chama de lei de Deus. A lei de Deus, quando a gente fala sobre ela, às vezes a gente tem uma mania de relacionar com as nossas leis. As nossas leis, elas consistem muito em regras, obrigações do que se deve, do que não se deve fazer. E ainda que a gente encontre na lei de Deus regras e obrigações, é um pouco mais profundo do que isso. Se trata muito mais de um estilo de vida que reflete quem Deus é. A lei, ela reflete como Deus é bondoso, amoroso, como ele é maravilhoso. E aí é justamente esse tipo de atitude que Deus espera do seu povo. Então, a lei reflete um rei, o próprio Deus, comunicando para o seu povo um estilo de vida que reflete quem ele é.
E aí você vai ter direcionamentos do que o povo naquela época, naquele contexto, do que eles deveriam, do que eles não deveriam fazer, do que eles podiam, do que eles não podiam fazer. E aí no Antigo Testamento, a gente vai ver a relação de Israel com a lei de Deus. E é uma relação que não é muito boa, não. É uma relação que tem um momento que eles estão muito animados, isso, vamos seguir a lei de Deus, vamos, né, Deus vai nos abençoar, vai fazer coisas incríveis, e tem momentos que eles não estão nem aí. A gente vai vivendo uma montanha-russa de momentos, e quando a gente vê isso, todas as vezes tem uma consequência. Quando o povo obedece a Deus, eles têm uma consequência boa. Quando o povo não obedece a Deus, quando o povo não se relaciona com Deus, quando o povo não cumpre a sua parte nessa aliança com Deus de se submeter, eles sofrem prejuízos, eles sofrem consequências. Acontece que depois do Antigo Testamento, até chegar no Novo Testamento, a gente tem um período que a gente chama de interbíblico. O que é esse período interbíblico? É um período em que nós entendemos que Deus não falou mais com o povo. A voz profética de Deus ela não existia. Mas, mesmo assim, durante esses séculos que se passam entre o Antigo Testamento e o Novo, mesmo assim o povo continuou desenvolvendo a vida, continuou buscando a Deus, continuou de alguma forma tentando entender quem Deus era. E aí, nesse período, a gente vê que o povo ficou traumatizado com tudo que eles viveram, né? Eles viveram escravidão, exílio, então eles ficam traumatizados com isso. Então a gente vê uma valorização intensa a respeito da lei de Deus. Só que existe um grande problema com toda essa questão, porque apesar da lei de Deus ela ser muito boa, ela é feita de forma externa. O que isso quer dizer? Deus ele escreveu em tábuas, depois o povo registrou de outras formas, e essa lei, apesar de ser maravilhosa e perfeita e boa, ela não consegue mudar o interior do ser humano. Ela não traz uma interpretação, uma forma de interpretar de forma interna. Então acontece que a lei ela é boa, perfeita, e quem vai falar sobre isso é Paulo, lá em Romanos 7, 8. Ele vai falar sobre como a lei ela é boa, ela é perfeita, mas o ser humano não é bom. O ser humano não é perfeito. Então, o que acontece é que, apesar da lei ser boa, o pecado dentro do homem vai fazer com que ele interprete a lei de uma forma errada. Para ficar mais claro, não sei se vocês já tiveram essa experiência, uma experiência de serem servidos por uma pessoa que não está nem aí, por uma pessoa que faz as coisas simplesmente por uma pura obrigação, às vezes com rancor, com mau gosto, ou simplesmente ela só faz. Ou serem servidos por uma pessoa que ama, que é uma pessoa que ama o que faz, que está servindo por amor. Não sei se você já tiver essa experiência de estar do outro lado, provavelmente ao longo das suas vidas, e a experiência é totalmente diferente. Por mais que as duas pessoas, a que está servindo por uma obrigação e a que está servindo por amar o que ela está fazendo, por mais que as duas pessoas estejam externamente, de forma física, aparentemente fazendo o mesmo ato de servir, de agir, a forma como isso acontece é totalmente diferente. E você sente isso. Você sente o amor que vem de uma pessoa que serve com amor. As consequências são outras. Então, a problemática com a lei é que, por mais que você tenha mandamentos de faça isso, faça aquilo, ela não consegue transformar o interior do ser humano. Ela não consegue trazer a visão por dentro, transformar essa percepção dele. Ok, né? Entendendo isso, eu quero que vocês segurem aí essa percepção. Quando eu falar lei, vocês sempre vão lembrar. Falar lei, vocês vão lembrar de conjunto de mandamentos, direcionamentos de Deus que refletem o seu caráter para o seu povo. O estilo de vida que Deus espera que o seu povo viva no Antigo Testamento. Ok. Agora a gente vai para João e a gente vai conectar com isso. Mas primeiro a gente vai dar uma volta em algumas percepções aqui, mas segura aí. Vamos lá. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai encontrar os evangelhos. E os evangelhos, eles são basicamente o quê?
um evangelho, a gente já falou isso nas outras aulas, mas basicamente ele vai contar a história de Jesus Cristo. Mas mais do que só contar a história de Jesus Cristo, o evangelho é o próprio Jesus. Então, o próprio Jesus, ele é essa boa notícia. A própria vida de Jesus Cristo é essa boa nova. E os evangelhos estão contando sobre quem ele é. Então, os evangelhos, eles são o que são, porque quando a gente lê eles, a gente tem acesso a perspectivas, a gente tem acesso a imagens sobre quem Jesus é. Isso faz com que a gente se conecte de forma mais intensa e consiga viver ele. Ok. A gente vai ter 3 evangelhos que são chamados de evangelhos sinóticos. Quando você ouvir essa palavra sinóticos, quer dizer que esses 3 evangelhos eles têm uma relação entre si. Mateus, Marcos e Lucas. Eles têm perspectivas parecidas. Vocês vão ver que as histórias que eles têm, elas se repetem. Mas só que elas se repetem em uma forma diferente, em um outro momento. Às vezes um coloca na parte inicial, o outro coloca no meio, mas essas histórias elas se repetem porque é como se eles tivessem a mesma fonte, é como se eles estivessem olhando para o mesmo local, e aí eles falam sobre Jesus, ainda que cada um de uma forma única. Marcos vai falar sobre Jesus enquanto servo que sofre, vai falar desse Jesus que age bastante. Já Lucas vai falar de Jesus enquanto humano, esse Jesus que sente, que está com os marginalizados. E Mateus vai falar desse Jesus mais ligado com a palavra, no sentido de ensino, de trazer orientações, de ser um novo Moisés. Mas aí chega João. Por que João é tão diferente dos outros? Quando João ele foi escrito, os outros evangelhos eles já existiam. Aliás, já existiam a maior parte do Novo Testamento, né? Quando João ele foi escrito, as cartas de Paulo já tinham sido escritas e Mateus, Marcos, Lucas já haviam sido escritos também. Então essas histórias elas já existiam na época de João e já estava claro sobre ali quem era Jesus. Mas é como se faltasse ainda algumas camadas a respeito de quem Jesus é. É como se faltasse ainda algumas percepções mais apuradas sobre quem Jesus é. E isso estava refletindo na vida dos cristãos naquela época. Eu acho que um exemplo que, para ficar mais claro o que eu estou falando, quando a gente é criança, a gente tem uma imagem da nossa mãe no posto só de mãe. Ela tem aquela figura de autoridade, aquela figura que manda, aquela figura que nos traz alimento, mas é como se faltassem coisas. A gente só vê a nossa mãe enquanto mãe ali, pronto, acabou. Se você tiver essa experiência de ouvir histórias dos seus pais, sobre a sua mãe, de quando ela era criança, de quando ela era adolescente, e se você, né, teve uma mãe que viveu de forma sincera, que foi real na sua vida, você vai se conectar com essas histórias e essas histórias não vão contrapor quem sua mãe é, mas elas vão adicionar mais camadas sobre a pessoa dela. Você começa a ter uma percepção mais apurada sobre quem sua mãe é. Você começa a entender. Ah, então por isso minha mãe ela agia assim comigo, ou ela age assim porque ela aprendeu isso da mãe dela e ela agiu dessa forma. Então você vai entendendo os traumas, as dificuldades, os vícios, manias que a sua mãe tem por meio das histórias que você começa a ouvir sobre ela, que ela mesma conta, ou que outras pessoas contam sobre ela. Então, o que está acontecendo? Está sendo adicionados camadas, não que não fosse profundo o que você sabia sobre a sua mãe, mas estão sendo adicionadas camadas novas que vão te levar de forma mais profunda a entender quem é a sua mãe. João está fazendo a mesma coisa sobre Jesus Cristo. Por isso que ele não vai repetir as histórias que já passaram. Ok, a gente já entendeu isso aqui, a gente já entendeu essas percepções sobre quem Jesus é. Mas agora a gente precisa entender isso aqui. Então, por isso que ele vai organizar
as histórias de Jesus Cristo de outra forma. Ele vai contar novas histórias, porque ele precisa que as pessoas tenham uma percepção mais profunda, não que os outros evangelhos não sejam profundos, mas ele precisa que elas tenham uma percepção inteira, completa, sobre quem Jesus é. Então ele vai complementar essa imagem sobre Jesus Cristo. E aí ele vai trazer histórias específicas. Se você perceber, Jesus, em Marcos, Mateus e Lucas, principalmente Marcos, ele tem algo chamado que é o segredo messiânico. O que é o segredo messiânico? Jesus ele faz um milagre e aí ele vira para a pessoa que ele fez esse milagre, ele vira e fala: fica quieto, não conta para ninguém sobre isso. A gente vai encontrar isso em Mateus, Marcos e Lucas. João não tem isso. Quando a gente vai ler em João, Jesus ele fala: eu sou o Cristo, venham a mim. Ele já fala de forma clara. Mas o que está acontecendo aqui? João ele está agrupando as histórias em que Jesus falou, em que Jesus se mostrou para as outras pessoas, para que os cristãos, na época dele, pudessem entender de forma mais profunda ainda quem Jesus era. E aí é interessante a gente olhar para a forma como João escolhe fazer isso. Eu usei esse exemplo uma vez, quando a gente falou sobre Lucas, e vou usar ele mais uma vez a respeito de uma série. Quando você assiste uma série ou um filme, essa obra ela escolhe imagens para que você entenda o que ela quer falar. Se a gente vai assistir uma série sobre a vida de uma pessoa, essa série pode escolher contar a história da vida da pessoa contando o começo, o meio e o fim, né? De uma forma bem simples. Ela pode escolher contar só uma fase da vida dessa pessoa, ou ela pode escolher contar só um aspecto da vida de uma pessoa, só as dores que ela passou. João, ele faz isso também. Ele escolhe só um aspecto sobre Jesus Cristo, em que ele vai revelar de forma mais intensa quem ele é. Quando a gente assiste uma série, a gente vai perceber, se você notar, a gente vai ver que existem imagens escolhidas para nos comunicar algo. Por exemplo, quando alguém está para baixo, triste, vem aquele pianinho, aquela musiquinha triste de fundo, às vezes vem aquela chuvazinha. Então você já sabe que ali é um momento ruim. E mais do que você saiba, fulano está triste, a série ela quer que você sinta isso, ela quer comunicar isso para você em todos os sentidos. Porque se você vê aquela situação X, você vai relacionar com as suas memórias. Se a gente for ver os filmes ou séries que a gente mais chora, é porque a gente relacionou com a nossa própria vida. A mesma coisa acontece com as coisas boas. Por exemplo, né, na série tem um momento bom, daqui a pouco as pessoas estão dando risada, vem uma música animada, vem uma imagem talvez de um sol, uma imagem de um ambiente belo. Tudo isso a série tentando comunicar para você alegria. João, ele faz exatamente a mesma coisa, mas na escrita. Ele usa muito a linguagem profética. O que é esse estilo profético? Quando a gente vai no Antigo Testamento, a gente vai ver os profetas, a gente vai ver que é uma coisa meio doida, né? É tipo, tem uma poesia ali no meio, daqui a pouco tem um exemplo que Deus dá, e às vezes a gente entende esses exemplos que Deus dá, às vezes são os exemplos meio absurdos, aí daqui a pouco tem uma parábola, aí daqui a pouco tem uma exortação, daqui a pouco Deus está falando diretamente com o povo, daqui a pouco está dando um outro exemplo, está falando sobre a espiritual, um negócio que parece meio maluco, mas só que o que acontece? Antes de se comunicar com a gente que está aqui no tempo futuro, 2024, Deus estava se comunicando com as pessoas naquela época. E aí, Deus, muito além de simplesmente falar algo, de simplesmente dar uma informação, Deus, ele quer que as pessoas sintam o que ele está falando. Ele quer que as pessoas tenham esse conhecimento em todos os sentidos dela. Ele quer que a pessoa ouça, ele quer que a pessoa veja, ele quer que a pessoa imagine, quer que a pessoa sinta na alma. Por isso que a linguagem profética é dessa forma. Mais do que você só ler aquelas palavras, quer que você perceba tudo aquilo. É exatamente esse tipo de coisa por meio do santo. João, ele vai vir numa época em que o cristianismo ele já se desenvolveu um pouco mais. Assim, provavelmente, João foi escrito na década de
90. E até ali, as percepções sobre Jesus Cristo já haviam sido desenvolvidas mais. Então, a gente está falando sobre um homem, né, João, e aqui abre um parênteses. Existe um debate sobre quem realmente escreveu João, e aí a gente não vai entrar nele. Eu vou levar minha percepção e a percepção de muitas pessoas, né, que foi de fato João apóstolo, João discípulo de Jesus Cristo, quem escreveu esse evangelho. Então aqui a gente tem um homem que em sua juventude, de forma interna, conheceu Jesus, mas nisso tudo ele viu também Jesus morrendo, ressuscitando e viu a continuidade disso, viu o desenvolvimento. Então existe muito tempo para João refletir sobre quem Jesus era. Então, nessas reflexões sobre Jesus Cristo, a partir do Espírito Santo, é como se João estivesse revisitando as memórias dele, possivelmente quando João escreveu esse evangelho, ele já estava velho, né? Então, ele está revisitando as memórias dele, mas agora com uma compreensão maior. E aí, João, ele quer passar essa compreensão para as outras pessoas sobre quem é Jesus, por meio de tudo que Jesus fez, por meio de tudo que ele falou, mas também ele mesmo interpretando aquilo que Jesus fez. Só que ele quer passar essa noção não simplesmente falando, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Ele quer que as pessoas entendam no coração, no interior. Ele quer que as pessoas sintam, ele quer que as pessoas visualizem quem Jesus é. Então, por isso que a gente vai ter umas imagens que às vezes parecem meio estranhas, umas imagens meio confusas, mas o que João quer é que a gente imagine justamente isso e que a gente possa se conectar com essas percepções a respeito de Jesus Cristo. Para ficar mais claro, lá em João 6, vai ter um momento muito bonito, muito conhecido, que é o momento que Jesus ele multiplica os pães e os peixes, a primeira multiplicação de pães e peixes. E beleza, existe uma imagem muito bonita construída em todos os evangelhos a respeito de Jesus Cristo multiplicando os pães e os peixes, uma relação com o Antigo Testamento que fica mais claro em João. Ele vai relacionar com o Antigo Testamento quando Deus libertou o povo e o povo não tinha o que comer, e aí Deus faz chover maná, né? E aí essa relação ela tem uma continuidade. Por quê? Jesus ele vai multiplicar os pães e os peixes e o povo vai começar a seguir Jesus. E aí chega um momento que Jesus ele vai virar para as pessoas e Jesus, sincero como ele sempre era, ele vai virar e vai falar assim: vocês estão me seguindo não porque vocês entenderam quem eu sou. Vocês estão me seguindo porque vocês comeram e ficaram saciados. Vocês têm que trabalhar pela comida que não perece. E aí vai ter todo um debate, uma conversa de Jesus com as pessoas. E aí Jesus ele vai falar algo. E Jesus ele vai dizer o quê? Eu sou o pão da vida. E essa afirmação de Jesus Cristo, em que ele vai dizer eu sou o pão da vida, e ele vai dizer depois que os discípulos dele devem comer da sua carne e do seu sangue, vai causar muita polêmica. Por que que João está colocando essa imagem aqui? Ele não está colocando essa imagem aqui sobre Jesus enquanto pão da vida, enquanto maná que Deus deu lá no Antigo Testamento, mas é um maná mais profundo ainda, que dá a vida eterna. Essa imagem que João está trazendo para a gente, ela tem muitas camadas. Mas o que João quer que a gente faça, ele quer que a gente imagine isso. Então, todo mundo que já teve a experiência de sentir fome em algum momento e chegar em casa e comer aquela comida boa, aquela refeição boa. Cara, quando você faz isso, você fica até mais feliz, né? Quando você tem fome, aí você come aquele alimento bom, aquela comida boa, você fica até mais alegre. Esse sentimento que todo mundo já viveu é exatamente o tipo de sentimento que João quer que você entenda a respeito do relacionamento com Jesus Cristo. É esse sentimento de vazio, de não ter Ele, e de saciedade, de ter Ele, e de dependência, ao ponto porque a nossa alimentação ela é ponto essencial. Né? Se alguma pessoa ela não come, ela morre. E é exatamente esse tipo de dependência, esse tipo de sentimento que João quer que a gente entenda a respeito da relação com Jesus Cristo. Então, ele quer que a gente se relacione justamente com essa sensação, com essa percepção de
ter fome e de ser saciado. É exatamente isso que Jesus está falando. Então, quando a gente relaciona com isso, a gente compreende muito mais do que só uma informação, mas a gente compreende no entendimento, nas nossas percepções, no sentir, na nossa alma, quem Jesus é. Então, é esse tipo de leitura que João ele traz para os cristãos na época dele e que Deus quer que a gente tenha. É esse tipo de percepção, porque muito mais do que a gente só fazer uma leitura, Deus quer que a gente entenda as imagens que estão sendo relacionadas ali. E aí a gente consegue compreender mais sobre Jesus e aquela relação que eu falei no início sobre a lei. Lembra que eu falei sobre a lei? Vamos puxar de volta a lei. Lembra que eu falei sobre a lei? Sobre a grande questão que é a gente não conseguir compreender internamente a lei de Deus e viver isso de forma sincera? João, no seu primeiro capítulo, vai dizer que a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade foram dadas por meio de Jesus Cristo. É como se houvesse uma porta e a chave, e um se encaixa no outro e se complementa. Então, os cristãos eles são mais aptos a falar sobre estilo de vida, na perspectiva de João aqui, eles são mais aptos a falar sobre estilo de vida, porque eles não têm só a lei, eles não têm só a informação sobre o que Deus fez, sobre o que Deus quer, sobre o que Jesus fez. Não, eles têm a interpretação, eles têm a vivência, eles têm a forma de viver isso por meio do Espírito de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo. Então, João, ele traz essa ressignificação da lei de Deus. Porque se Moisés ele deu a lei de Deus no Antigo Testamento, ele deu de forma externa, agora Jesus ele não dá mais a lei para a gente. Ele é a própria lei. Ele é o próprio conceito de palavra. E agora Jesus dá ele mesmo para a gente poder compreender por completo aquilo que Deus quer, aquilo que ele está fazendo. A gente precisa compreender sobre a lei de Deus. E a lei de Deus é o próprio Jesus. Então, quanto mais a gente vai entendendo as facetas sobre Jesus, as camadas, mais a gente vai se conectando com o Espírito de Deus e mais a gente vai entendendo o que ele está fazendo e a gente vai se conectando com a história que Deus está escrevendo agora nas nossas vidas e na vida de outras pessoas. Então, essa percepção é muito importante. E aí, uma outra percepção que a gente acaba tendo no Evangelho de João é o Evangelho dos embates. Tem muitos embates de Jesus com os fariseus, muitos debates de Jesus com os judeus. Ele coloca esse termo judeus, talvez de forma irônica. Pode falar. Uma dúvida. Naquela época, o pessoal ele era muito focado na lei, né? Tipo, eles seguiam à risca as leis por conta disso que em alguns momentos eles julgavam Jesus por fazer algumas coisas que para eles estava fora da lei? Sim, sim. Era como se Jesus ele estivesse dando um passo além. Porque o que eles olhavam para Jesus Cristo era como se fosse um mestre, só um mestre. Então, era como se as percepções deles não estivessem apuradas a respeito de quem Deus é. Porque Jesus não era só um mestre, ou só um profeta, ou só um cara que fazia milagres. Ele vai além disso. Então é como se as percepções das pessoas não tivessem apuradas. Mas só que Jesus, ele não está pedindo que eles tenham uma percepção super apurada. Ele está pedindo, se você for notar, que eles ouçam ele atentamente e parem para refletir. Ele está pedindo para que eles tentem se submeter, tentem compreender o que ele está falando. E é o que eles não fazem. Então, assim, o problema das pessoas na época de Jesus Cristo não é um problema só de entendimento. Era do próprio coração mesmo. Era dessa questão de Jesus, ele está trazendo um estilo de vida que confronta eles. Tanto que, em certo momento, fica meio claro que para os fariseus ali, que Jesus, ele era alguém de Deus, sabe? Chega um momento que eles não conseguem contrapor isso, porque ele faz milagres, ele ensina, e os sinais que ele faz, só que se eles ouvirem Jesus,
eles vão ter que se desfazer. Eles vão ter que desfazer do estilo de vida que eles acharam que eles alimentaram por toda a vida deles. Eles vão ter que abrir mão, e eles não querem fazer isso. Eles não querem abrir mão do status deles, eles não querem abrir mão do luxo deles, eles não querem abrir mão do estilo de vida que eles têm. Então, o que Jesus fala confronta eles na alma. Então, por isso que eles não ouvem o que Jesus diz. Então, a palavra de Deus vai dizer que eles crucificaram Jesus não foi porque eles não entenderam ou acharam estranho o que Jesus estava falando, mas foi por inveja. Né? Chega um momento que, quando a gente vai ver o momento de que julgam ele, a gente vai ver que o protocolo que eles seguiram para poder julgar Jesus é todo errado. É um protocolo que não tinha nada a ver com o Antigo Testamento. Eles, como dizer, eles ultrapassaram, eles esqueceram, eles, enfim, deixaram de lado várias leis para poder fazer, entre aspas, a lei. Olha que louco. Tanto que Jesus ele foi julgado na madrugada, porque tinha que ser rápido, tinha que ser algo imediato ali. Então, a gente vai entender que eles mesmos já não se importavam com a lei, na realidade. Chega um momento que seguir a lei é algo externo, é algo aparente, é algo talvez por medo, é algo por status, mas não tem a ver mais com o amor de Deus. Mateus, hoje em dia a gente pode dizer que isso acontece nos dias de hoje? Tipo, nas igrejas, teve um dia que o pastor ministrou e ele até falou que muitas vezes as pessoas têm usado o evangelho e criado o seu próprio evangelho a seu favor, para suprir as suas necessidades, as suas vontades, os seus desejos. Era tipo mais ou menos isso que aconteceu naquela época, né? Eles chegaram num patamar e eles não queriam sair daquilo, não queriam reconhecer, não queriam abrir mão, não queriam fazer aquilo que o Senhor estava ensinando, que era se render, né, à vontade dele. E eu acho que hoje em dia isso acontece muito ainda, né? Sim, eu acho que um exemplo claro que até o pastor deu em um culto é o jovem rico. O jovem rico, ele chega para Jesus e ele fala, olha Jesus, eu faço isso, eu faço aquilo, faço isso, o que me falta? E a palavra diz que Jesus, ele ama aquele jovem. Na hora que Jesus ataca o estilo de vida dele, ele não consegue abrir mão. Ele não consegue abrir mão sobre as riquezas dele. Então isso acontece com toda certeza hoje em dia. Porque todas as vezes que o evangelho ele é só vivido de forma externa, o que é viver de forma externa? É o evangelho que é sobre obrigações, protocolos, sobre o que as pessoas vão achar, o que eu devo, o que eu não devo fazer. O evangelho baseado somente naquilo que eu preciso agir, numa obrigação. Pode ter certeza que eu estou indo na força do meu braço. E se é na força do meu braço, aonde está a interpretação de Deus, a interpretação do Espírito Santo, a interpretação da palavra dele? E é exatamente esse tipo de coisa que o Evangelho de João está atacando. Porque quando João ele escreve esse Evangelho, possivelmente a gente vai entender isso? Porque a gente vai entender isso porque Jesus ele vai ter vários embates, né? E esses embates, por que João ele vai frisar esses embates que Jesus tem? Ele vai frisar esses embates porque possivelmente era o que os cristãos estavam vivendo na época dele. Possivelmente eles estavam vivendo embates com outros judeus, possivelmente alguns deles estavam não entendendo nada, ficando confusos, abrindo mão, seguindo heresias. E aí, João vai trazer novas camadas sobre quem Jesus é. Mas a grande sacada de João é que para você entender o evangelho dele, você precisa se conectar com aquilo que Deus está falando, ou seja, você vai ter que se submeter. Não tem como você simplesmente ler uma regra e falar, é isso, pronto, acabou. Você vai precisar trazer para o seu coração, para o seu interior, você vai precisar imaginar aquilo que Jesus está falando e relacionar com a sua vida. Porque João, ele está meio que dizendo que de forma implícita, ok, eles têm a lei, eles têm as regras, mas um cristão legítimo, ele tem a lei e tem a interpretação da lei, ele tem o Espírito Santo, e é exatamente isso que ele está atacando e se colocando, e é exatamente isso que acontece nos dias atuais. Quando a gente não se conecta com o que Deus está fazendo, quando a gente não se conecta com o que o Espírito Santo está fazendo, a gente não se submete para poder ouvir e para poder imaginar e para poder deixar o Espírito Santo falar por meio da sua palavra, a gente vai fazer muita coisa, menos o que Deus quer.
Por isso que tem tanta gente que está fazendo muita coisa que parece que é bonito. Tem gente que está ensinando bastante, tem gente que está pregando bastante, tem gente que está ajudando os outros, mas não é o que Deus quer, sabe? Não é o que Deus quer para aquela pessoa, não é o que Deus quer naquele contexto. Então, quando a gente não faz, não se submete a Deus, a gente vai fazer um evangelho que externamente parece bonito, parece lindo, parece incrível, mas que no interior tá podre, igual os fariseus. Tá podre, tá sujo por dentro, sabe? É um evangelho que, cara, baseado na força do nosso eu, do nosso braço. E o que acontece? A nossa força, ela tem um prazo, ela não consegue lidar com a obra de Deus. Ela cessa em algum momento. Então chega um momento que quebra isso. É o que Jesus vai chamar de casa de areia, casa feita na areia. Quando Jesus vai pregar o que ele prega, ele fala: quem seguir os meus mandamentos, quem se submeter a eles, vai construir uma casa na rocha. Então, isso acontece a todo tempo. Existe o perigo da gente também cair nisso. Quando a gente foca muito no que a gente sabe fazer, no que a gente pode fazer, e não no que Deus está fazendo. Eu nem ia falar esse trecho aqui, mas lá em João tem um epílogo. No capítulo, acho que 20 ou 21. Acho que é 20. Deixa eu ver aqui. Tem um epílogo. Jesus morreu, ressuscitou e... É o 21. Jesus morreu, ressuscitou, beleza. Mas João, ele não acaba aí. Ele tem uma continuidade que os outros evangelhos não têm. E essa continuidade vai contar um momento que os discípulos eles vão pescar. Eles vão pescar. A gente não sabe o motivo por que eles vão pescar, mas eles vão. E aí, se repete a história de quando Pedro ele foi chamado. Os discípulos vão pescar, passam a noite pescando e não pescam nada. Até que depois, eles ouvem uma voz gritando para eles: jogam para aquele lado ali. E eles vão lá e jogam. No momento que eles jogam, eles pegam um peixe. E aí se repete a mesma imagem quando eles começaram a seguir Jesus Cristo. O que João está tentando falar para a gente aqui? Quando a igreja vai na força do braço dela, quando a igreja trabalha de forma humana, naquilo que ela quer, naquilo que ela pensa, vai ficar a noite toda pescando e não vai pescar nada. Agora, quando a igreja para ouvir o que Deus está dizendo, para ouvir o que Deus quer, o nosso trabalho vai ser mais fácil, mais efetivo. Porque não é a gente que está fazendo, é Deus que está direcionando. É essa imagem que João está trazendo aqui nesse epílogo. A imagem de que os discípulos sozinhos não conseguem pescar nada, mas basta ouvir a voz de Jesus Cristo e se submeter a ela, que eles vão conseguir pescar. E aí, a gente vai ter, né, para a gente finalizar, tem muitas coisas para a gente, né, falar. A gente vai falar ao longo das próximas semanas sobre João, mas se você notar, existe uma forma que João usa, que acontece o seguinte: Jesus faz um milagre ou ele anuncia algo muito escandaloso sobre ele mesmo, e isso gera debate, gera controvérsias, gera disputa, e no final desses debates, as pessoas sempre têm que decidir algo. Elas têm que decidir acreditar em Jesus ou negar ele. Isso se repete várias e várias e várias e várias vezes. E é exatamente o que Jesus está comunicando, que João está comunicando para a gente sobre o que os cristãos passavam na época deles. Eles estavam tendo que lidar exatamente com esses embates. E no final, eles tinham que decidir se eles seguiam, se eles acreditavam ou se eles abriam mão de Jesus Cristo. Outras coisas interessantes a respeito sobre João, aqui algumas informações a mais, né? Que João ele vai usar o termo sinais. Ele não vai usar o termo milagres. Por que João não usa milagres? Ele usa sinais. Acho que todo mundo já teve a experiência de estar andando em algum lugar, em uma rua, e você vê uma placa. E a placa fala, tantos quilômetros você vai chegar em tal lugar. A placa, ela é esse lugar? Não. A placa é um sinal. Ela está apontando para algo. A placa não faz sentido
se ela não estiver apontando para algum local. É exatamente isso que Jesus coloca sobre as ações dele externas no sentido de milagres. Ele está falando, cara, isso aqui não é o propósito da vida. O propósito da vida é me conhecer. O propósito da vida é conhecer a Deus. Mas esses sinais estão sendo colocados para que você possa descobrir o caminho, para que você possa descobrir quem eu sou. É exatamente o que acontece em João 6, quando Jesus multiplica os pães e os peixes. O foco da vida daquelas pessoas não são os pães e os peixes. Tanto que depois elas vão tentar fazer Jesus um profeta. E Jesus foge. Que elas falam assim, esse é o profeta que devia vir ao mundo. E Jesus vai e foge porque não é isso, para isso que ele veio. Sabe? Ele não veio para multiplicar pães e peixes, para algo que perece. Ele veio para dar vida eterna. Ele veio para trazer um relacionamento, um estilo de vida, uma nova forma de ver o mundo, uma nova forma de viver. Então ele precisa que as pessoas se conectem com isso. E é por isso que ele deixa os sinais. E aí, João vai usar vários símbolos para falar sobre Jesus Cristo, né? Ele tem uma linguagem muito interessante, por exemplo, ele vai falar de forma específica, sete vezes, em 7 momentos específicos, eu sou. Eu sou é a linguagem no Antigo Testamento em que Deus ele se revela para Moisés. Moisés pergunta quem Deus é e Deus fala que o nome dele ele é o Eu Sou. Eu sou o que sou. E aí Jesus, 7 vezes, em 7 momentos, ele vai falar eu sou. E aí vai usar um exemplo. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai falar isso 7 vezes. São exatamente 7 pistas que João deixa para que a gente possa compreender mais sobre Jesus Cristo. Por que 7? Porque 7 é o número da perfeição. E aí, João ele vai usar vários símbolos para falar sobre Jesus, mas o maior símbolo dele, em que tudo se concentra, e aí se relaciona com os outros 3 evangelhos, é a cruz. Esse é como se fosse o maior símbolo de sacrifício e de amor. Só que João ele vai ressignificar, não ressignificar, mas vai trazer mais significados para a cruz. Por exemplo, tem um momento que não tem nos outros evangelhos que os discípulos estão lá de boa, Jesus ele chega e começa a lavar os pés deles. Um trabalho que só os escravos faziam, só os serventes faziam, e jamais o mestre deveria fazer com seus discípulos. E Jesus começa a fazer com eles. Eles ficam escandalizados e Jesus fala: isso aqui é um exemplo na linguagem que a gente está falando, né? É um símbolo para que vocês entendam a minha missão e eu quero que vocês façam isso uns com os outros. Então, o que João ele está fazendo? Ele está trazendo significados mais profundos, significados mais intensos ainda, novas camadas, né? Para que a gente possa entender o que significa a missão de Jesus Cristo, o que significa a cruz de Jesus Cristo. Então, ele traz esses significados em que a gente vai entender, ok, Jesus, ele serviu e ele amou. Então, é exatamente assim que eu devo agir com os meus irmãos. É isso que ele quer, que eu sirva em amor. Então, ele vai mostrar que o estilo de vida dos discípulos dele é baseado não necessariamente o quão bom eles fazem algo, mas na forma como eles fazem algo. E qual que é a forma como eles fazem? Com amor. Os discípulos são conhecidos por uma só coisa. E que coisa é essa? Por amarem uns aos outros. E a forma de amor que Jesus traz é a forma de serviço em amor, de se colocar aos pés uns dos outros e lavar os pés uns dos outros, amar uns aos outros, servir. Então, por fim, entre os sinais que Jesus dá, vão ter também 7 sinais específicos que João vai apontar. Além desses eu sou que Jesus fala, tem 7 momentos específicos que João vai falar assim, e esse foi um dos sinais. Todos eles vão mostrar características sobre quem Jesus é. Mas o 7º é o principal. E qual que é o 7º sinal? A ressurreição de Jesus Cristo. Ele é o 7º para a gente entender que Jesus é realmente quem ele disse que ele era e que ele está vivo. E tudo isso vai fazer com que a gente se conecte com o amor de Deus. João é conhecido como discípulo do amor, porque ele vai trazer essa faceta sobre quem Deus é, mas ele vai trazer essa faceta de forma intensa.
a respeito do amor que Deus tem para oferecer para nós. Então, todos esses sinais, eles se relacionam justamente com o que a gente estava falando sobre a lei no Antigo Testamento, de que Deus estava trazendo para o seu povo um estilo de vida baseado no caráter dele, de quem ele é. Agora, o próprio Deus vem e mostra como que é viver. E é exatamente isso que ele está fazendo nas nossas vidas. Ele mostra todos os dias e está querendo que a gente veja cada vez mais quem ele é, para que a gente possa viver em um relacionamento de amor profundo e aí a gente possa amar as outras pessoas à nossa volta. Não é simplesmente porque eu leio a palavra muito bem, ou porque eu leio as letras, o padrão do que está escrito, ou eu sei teologia, ou isso e aquilo. Tudo isso é algo muito bom, é bom a gente saber, é bom a gente conhecer a lei de Deus, é bom a gente conhecer as palavras, mas mais do que isso, muito mais, é a gente viver isso. E é exatamente isso que João quer que a gente entenda, que João quer que a gente perceba, que Deus quer que a gente se conecte com a visão de quem Ele é, que a gente vá indo nas camadas mais profundas de Deus e vivencie essas percepções sobre Ele, porque isso vai fazer com que a gente manifeste o seu reino de amor, vai fazer com que a gente consiga, mais do que saber a lei, vai fazer com que a gente, mais do que saiba o que é a lei de Deus, a gente saiba viver ela, a gente saiba interpretar a lei de Deus de forma intensa e profunda. E Jesus quer que a gente entenda isso, que o amor dele está disponível para a gente na forma de palavra. Ele é a própria palavra. E ele quer que a gente compreenda isso, de que ele quer que a gente acesse essas camadas mais profundas de amor e vida, para que a gente possa se conectar e viver não jogando redes que não vão dar peixe. E dar peixe não significa no sentido humano de um mérito meu, algo que aparentemente parece bom, não. De jogar redes em lugares que parecem estranhos, em lugares que parece que não vai dar nada. Mas é Jesus que está falando. E pode ter certeza que vai frutificar o amor dele. E é essa palavra a gente tem hoje, esse um panorama geral sobre o Evangelho de João. Eu quero que você feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por essa ministração, por essa palavra, por essa aula. Muito mais do que eu falar, é o Senhor falando nas vidas de cada pessoa, de cada um. Pai, eu te peço que abençoe cada pessoa e que a gente, Pai, possa viver mais o Teu Evangelho profundamente. Ainda tem tanto para a gente aprender, tem tanto para a gente falar, para a gente manifestar, para a gente ouvir, para a gente entender. Espírito Santo, eu te peço que vá trabalhando nos nossos corações para que a gente possa ter uma vida mais vívida, não só por uma obrigação, não só por um fazer, mas por um profundo entender, por um profundo experienciar, por um profundo ver quem o Senhor é. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, Pai, adiciona mais camadas de profundidade dentro de nós sobre quem o Senhor é, Pai, que nós possamos compreender mais do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por essa aula, obrigado por esse ensino, obrigado pelas pessoas que aqui estão e que essa palavra, essa aula possa se manifestar e se proliferar mais e mais. Não só o que eu disse, mas o que as pessoas vão compreender, o que elas vão ensinar umas para as outras. Muito obrigado por isso, para que nós possamos viver um relacionamento sincero, de amor, com o Senhor, que está vivo e que é fiel e que continua nos ajudando a todo o tempo. Muito obrigado por isso, Pai. Abençoa cada pessoa que aqui está. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Ele cresça.